Hello again, how are you? Tomaram água ali, descansaram um pouquinho, vamos continuar de onde a gente parou, claro, né? A gente estava resolvendo uma questão sobre um texto. Ok, então a última questão que a gente resolveu foi justamente a letra B, né? Que é se era afirmação verdadeira ou falsa. E a gente estava na letra C, que falava do shift, que no caso aqui é o turno. Mais uma vez, é só repetindo, se você não souber que shift é turno, não tem muito problema. Basta você procurar a palavra lá no texto. Tá ali, ó, early, late or night. Tem uma técnica que não é o nosso foco aqui, mas é uma técnica que você utiliza sempre. Não tem como você não utilizar essa técnica, que é a chamada inferência. A gente já usou inferência naquele texto lá do Dr. Bugs. E aqui de novo. Early, cedo. Late, tarde. Night, noite. Dá para perceber que esses são horários de trabalho. Então, a partir disso, você consegue inferir que shift tem a ver com horários de trabalho. Se você conhecer o significado dessas outras três palavras. Inferência é, a partir do contexto, você tirar conclusões lógicas sobre uma palavra ou sobre um período inteiro do texto, ok? Às vezes não é para você identificar exatamente o significado, mas pelo menos qual é a intenção. Essa é uma palavra de sentido positivo ou negativo? Às vezes basta isso para você conseguir entender melhor o texto, ok? Então o shift pattern aqui, né, é justamente o early, late or night, né, cedo, tarde ou à noite. The minimum age for this job is 18. True or false? Gente, minimum, mínimo, né? Age, vocês sabem que é idade, eu espero, né? Então ele quer saber se a idade mínima é 18. Vamos procurar esse 18 lá, né? Ver se a gente acha. Só que aqui, gente, olha só o que é que eu acabei de achar. Vamos apagar aqui para não confundir com a questão anterior. O que é que eu acabei de achar? A palavra age. Tá aqui, ó. Age. Esse D aqui é porque tá no passado. Age, né? Então, between 16 and 65 years. O que é que ele está dizendo? Ele quer saber se você tem entre 16 e 65 anos. Ou, e mais uma vez aqui, ó, lá embaixo, age. 16 a 17. 18 e mais. Opa, tá claro para vocês que a idade mínima é 16 e não 18? Você vê em dois momentos diferentes, citado 16, né, associado à idade. E, digo mais, digamos que por algum motivo você não sabe que age é idade. Beleza, mas você consegue estabelecer, né, fazer essa relação entre esses números e a palavra idade. Então dá para perceber que 18 não é o mínimo é 16. Então a letra D, false. Vamos para outra técnica aqui, que é o skimming. Skimming trata-se de uma leitura breve, mais uma vez, ó, skimming e scanning, como eu falei, são técnicas de leitura breve, leitura rápida, para detectar a ideia geral do texto sem nos preocuparmos com os detalhes. Muito importante, gente. Mais uma vez, você não precisa ficar lendo o texto todo, esmiuçando aquela coisa toda para você entender o texto. Uma olhada rápida, muitas vezes de segundos, você entende do que trata o texto. Ah, isso aqui é um texto sobre tal coisa, certo? Significa ler ou examinar superficialmente. Então, de uma maneira superficial, sem muita preocupação. Leitura rápida para captar os conceitos e ideias principais. Muito utilizado no nosso dia a dia quando folheamos jornal, revista, obter a ideia geral das principais matérias, reportagens, certo? Quando você faz
uma pesquisa no Google, você vê lá vários sites, aí você olha rapidamente, vê, esse site aqui é o que eu estou procurando e clica lá. Você não fica lá, você não entra em todos os sites e vai ler todo o conteúdo. Não, você vê só aquela descriçãozinha que o Google já lhe dá, rápida. Você faz o scanning ao mesmo tempo. Você vê sobre o que se trata o texto, no caso o site, e já vai procurando palavras-chave para identificar. Esse site aqui é o que eu quero entrar, esse aqui é o que eu quero na minha pesquisa. Ao praticar o skimming, o leitor pode valer-se de algumas estratégias, tais como ler primeiramente o título, subtítulos, a primeira frase de cada parágrafo e as legendas das ilustrações, ou ler primeiro e último parágrafo. Então, assim, você não vai ler o texto todo. Por que ele fala ler a primeira frase de cada parágrafo? Você deve ter estudado em redação, né? Até porque no gênero textual de Enem, vestibular, nessas redações, eles focam muito nisso. Tópico frasal. Muitas vezes, assim, normalmente, o texto está estruturado de maneira que a primeira frase do texto é aquela frase que introduz a ideia do texto, sobre o que o texto vai tratar. Isso se repete em cada parágrafo, ok? Então, basta você ler a primeira frase que você já identifica, esse texto fala sobre isso ou sobre aquilo. E basicamente isso, bem simples, bem rápido, pode ler só o primeiro e último parágrafo, né? Não leia o texto todo, não precisa. A não ser que você queira fazer mesmo uma leitura mais complexa, mais completa, né? E um detalhe interessante, skimming significa originalmente, né, o processo de tirar nata do leite. É o ato de fazer uma leitura rápida para extrair a sua essência, ou seja, suas partes mais importantes, a nata. Então, daí que vem a palavra skimming, né? A gente pegou o empréstimo lá do processo de tirar nata do leite para você tirar nata, né? O principal do texto. Ok, o ato de marcar as partes principais de um texto com um marca-texto é uma maneira de você, no cotidiano, utilizar essa técnica. Assim, quando retomar novamente textos, você já encontra aquelas informações, né? Então, esse é um exemplo de como você pode utilizar o skimming, ou já utiliza o skimming no seu dia a dia. Estudantes, né, tem que fazer muito isso, né? Algumas formas que você pode utilizar o skimming. Você pode atentar para a estrutura do texto e ver como ele está disposto no papel. É interessante a questão de estrutura textual. Para alguns textos, isso pode lhe ajudar bastante. Você identifica logo que aquele texto é uma história, como ele fala aqui no segundo tópico, né? É um quadrinho, uma história, um site, um fórum, ou você identificar que tipo de texto é. Isso já pode lhe dar uma grande ajuda. Imagens, caso existam, são sempre boas, certo? São sempre excelentes. E claro, ler títulos e subtítulos. E acredite, ler a legendazinha lá debaixo da imagem pode ser de grande ajuda para você entender você fazer uma compreensão do texto. Eu lembro uma vez que eu estava aplicando um exercício e tinha a palavra drought. E chegou uma aluna, professor, o que é drought? E basicamente eu disse para ela, olhe para a imagem. O que é que você está vendo na imagem? Eu estou vendo aqui, tinha essas imagens assim, um rio seco e tudo mais e tal. Lê a legenda. E na legenda estava descrevendo a imagem, né? E de novo estava lá a palavra drought. E aí foi nesse momento que ela associou a imagem à palavra drought. E ela olhou para mim e disse, professor, drought significa seca? Exatamente. Então, imagem é muito importante. Você associar uma palavra à imagem, imediatamente você descobre qual o significado daquela palavra. Você pode descobrir o significado de uma palavra específica ou até de um texto todo, só analisando com cuidado a imagem. Ok? Títulos e subtítulos, claro, os títulos geralmente tendem a ser bem diretos e objetivos quanto ao assunto do texto. E palavras finais iniciais, né? Para se ter um panorama geral. Ok, como eu falei, né? Resumindo, skimming você capta a essência de um texto
e o scanning para informações mais específicas. Ok? Você geralmente utiliza essas duas estratégias, às vezes quase que ao mesmo tempo. Você já está vendo logo o significado geral do texto e já está procurando também informações específicas, algo que você já pode fazer naturalmente, quase que ao mesmo tempo, né? Vamos praticar. Ok. Read the advertisement. Aqui eu já falei que é um advertisement. Olha aqui de novo, ó, ad, né? Lá naquela questão anterior tinha só AD. Aqui já está a palavra completa, não é? Ela não está mais resumidazinha, né? É advertisement, propaganda. Como a gente tem sido cada vez mais exposto à propaganda, cada vez mais a gente vê esse gênero textual presente em provas. Então fiquem atentos a isso. Ok. NYPD 911 Operators. Conhecimento de mundo pode ajudar bastante você a resolver esse tipo de questão. Então a gente tem esse ad, vamos olhar logo a pergunta, né? Nesse anúncio de emprego do Departamento de Polícia da cidade de Nova York, um dos requisitos para se preencher a vaga é. Então ele quer o quê? Um dos requisitos para se preencher a vaga. Preciso ler toda a informação? Não. Vamos fazer um scanning e vamos ver onde é que estão os requisitos. Rapidamente você identifica aqui, né? Tem a palavra requirements. Se você souber o significado dessa palavra, não tem... Acabou a questão, né? Descobri, achei, né? Muito fácil. Então, se você vê a palavra requirements, acabou. Tá aqui. 1, 2, 3, 4. Mas caso você não saiba que requirements é justamente, né, como fala na questão, requisito, dá para perceber que esses 4 tópicos aqui, 1, 2, 3, 4, são os requisitos. Até pela estrutura, da maneira que tá, você tem a questão da application fee, né? Você tem o salário, questão salarial, aqui tem várias informações. E no meio do texto tem requirements. 4-year high school diploma. Dá para ver que é um requirement, que é um requisito. Ok? Pela estrutura você identifica. Ok. Então nós temos 4 requirements aqui. Vamos dar uma olhada rapidinho em cada um deles. 4-year high school diploma. 4. Year, a gente já viu até quando a gente estava vendo advérbio de frequência. Ano. 4 anos. E high school, né? Vocês aí que assistiram High School Musical, né? Sabem que é o ensino médio, né? É equivalente ao nosso ensino médio. Beleza, então ensino médio, 4 anos, né? Diploma de 4 anos de ensino médio. Diploma tá cognato, né? New York City Residency, gente. Residency. Parece com o quê? Residência. De novo a palavra require, né? 90 days of appointment, né? 90 dias. Vamos segurar essa informação. Must be able to understand and be understood in English. Ora, quem teve aula assim de conversação, né? Teacher, I don't understand, né? Understand é entender. Entender o quê? Inglês. Must pass a drugs screening. Gente, você vai trabalhar para o departamento de polícia. Eles não vão querer uma pessoa que seja usuário de drogas. Eu acho que isso fica bem óbvio, né? Conhecimento de mundo nessas horas é tudo, porque você pode utilizar o senso comum, o que você sabe sobre aquele assunto, para, de novo, inferir, tirar conclusões lógicas sobre o texto.
Então, esse drug screening aqui, fica claro que ele está se falando de um teste, né, um teste para saber se você consome algum tipo de droga, ok? Estamos falando de alguém que quer se aplicar para um trabalho na polícia, né? Então vamos lá. Ser capaz de se comunicar em inglês. Ora, tópico 3. Must be able to understand and be understood in English. Confere, né? Para mim, aquela ali já é a resposta. Mas vamos lá. Eu sou do tipo que tem que ler todas as alternativas, mesmo que eu já tenha visto a resposta. Pagar a taxa de inscrição antecipadamente. Opa, taxa de inscrição, a gente já viu isso. Tá lá embaixo no final, né? Application fee, que é $47, $47. Payable on the day of the test. No dia do teste. Dá para perceber assim, on the day of the test. Tá bem óbvio, né? Então, a letra B a gente pode eliminar. Você não precisa pagar antecipadamente. Então, aqui está errado. Morar em Nova York 90 dias após o teste. Gente, eu preciso sequer ler o texto para descobrir que isso aqui está errado? Como é que você vai se aplicar para um trabalho na polícia de Nova York, morando 90 dias após o teste? Não faz sentido nenhum, né? E claro, se você for lá e ver a questão dos 90 dias e ver a frase direitinha, o que é que ele fala? Que a residência em Nova York, ou seja, você morar em Nova York, né? O requerimento dela é dentro de 90 dias do teste. Ou seja, você tem que estar morando em Nova York há pelo menos 90 dias para você aplicar para esse teste, né? Ser experiente na área de combate às drogas. Aqui ele colocou isso porque você vê lá no item 4, drug, e já pensa, ok, né? Então faz sentido que eu seja experiente na área de combate às drogas. Mas também não faz sentido. Que emprego exatamente você vai fazer aqui? Olhe lá para cima. Opportunities as a police communicator technician, police communicators technicians, 911 operators, radio dispatchers. Olha o tanto de cognatos aqui. Mais uma vez, conhecimento de mundo. Vocês já viram isso aqui 1 milhão de vezes em filmes. 911. Então, quem assiste muito filme americano, né, sabe perfeitamente o que é esse 911, que é a ligação quando você está ligando para a polícia, tem alguém invadindo sua casa, ou você viu um crime acontecendo, pega o celular 911, ok? Operator, 911 operator, operador de 911. Ou seja, você é aquela pessoa que vai estar lá atendendo ligação. É o operador de 911. Radio dispatchers. Radio, rádio. Você vai trabalhar com rádio. Eu não vou nem traduzir a palavra dispatcher. Não precisa. Você vai trabalhar com rádio. E observa lá em cima, ó. Police Communicators Technician. Police, polícia. Cognato. Communications. Percebe que é comunicação? Né? Technician. Técnico. Tudo cognato. Só a palavra cognata. Técnico de comunicações policiais. Você vai ser meramente uma pessoa que trabalha com rádio e com telefone. Você não vai ser um detetive experiente na área de combate às drogas, aquele cara que está lá, né? Isso aqui não faz sentido nesse texto. Ter diploma de ensino médio há 4 anos. O que é há 4 anos?
significa que há 4 anos atrás, pelo menos, né, você se formou. Mas ele não fala isso. Ele quer que você tenha um diploma de ensino médio de 4 anos. Você passou 4 anos no high school, no ensino médio. Não há 4 anos. Enfim, a gente já tinha visto que a primeira está perfeita, ser capaz de se comunicar em inglês. Essa aqui eu respondi assim, eu mesmo respondendo, porque eu queria fazer essa análise bem detalhada e mostrar para vocês o seguinte. Deixa eu... Agora tá bem sujo aqui, né? Tá bem... Só revisando como a gente chegou fácil à conclusão aqui. Quais os elementos que tem aqui que me fizeram responder isso que fácil? Palavras cognatas. Isso aqui nos falou sobre a natureza do trabalho. Essas palavrinhas bem aqui nos disseram já... Essas palavras aqui eliminaram a letra D. Você sabe que é uma pessoa que trabalha com telefone, com rádio, comunicação, conhecimento de mundo, você saber o que é um 911, né? Isso é muito importante. Quanto mais conhecimento de mundo você tiver, mais facilidade você vai ter na hora de interpretar textos de diferentes assuntos. Eu já ministrei uma vez uma aula para quem ia fazer aquele teste de proficiência em inglês para entrar no mestrado. E alguns alunos, no meio do curso já tinha uma das provas, né? São 3 provas ao longo do ano. E aí os alunos voltaram, né? Fizeram a prova e o que é que aconteceu? Alguns alunos reclamaram de um texto que os pássaros deixavam os filhotes morrer. E acharam que tinham entendido errado, porque aquilo não fazia sentido na cabeça deles, né? Como assim o pássaro vai deixar o filhote morrer? E eu disse, gente, faz todo sentido. Eu já vi um documentário na Discovery que, basicamente, eu já tinha visto um documentário sobre o assunto do texto. Então, para mim, aquilo não era estranho, era natural. E aquelas pessoas que estavam aplicando para o mestrado não tinham esse conhecimento, porque eles, enfim, nunca viram esse documentário que eu vi, nunca tinham ouvido falar que passarinhos tinham esse tipo de comportamento, né? Então, é importante você ter conhecimento de mundo. Isso lhe ajuda bastante na compreensão do texto. Estudos mostram que entre uma pessoa que sabe bastante do assunto do texto, mas não sabe muito inglês, e uma pessoa que sabe muito inglês, mas não entende bem do assunto do texto, quem é que vai ter o melhor entendimento? É quem tem conhecimento sobre o assunto que o texto aborda. Não necessariamente quem tem um conhecimento maior da língua. Então, conhecimento de mundo é tudo, certo? Se você lê um texto na sua área, um texto em inglês, um texto técnico principalmente, você consegue entender bem. Ok? Outras coisas que nos fizeram entender melhor o texto. A questão do scanning, né? 90 dias, aí você vai lá, procura 90 dias, então tá aqui. Aí você destrincha melhor essa frase, descobre que lá tá errado, certo? Essas pequenas dicas que são perfeitas para você descobrir a resposta. Qual o salário inicial do operador de rádio? Temos 44, 33, 47, 91, 90. E agora? Eu vou voltar para o texto e eu vou colocar aqui para vocês 10 segundos. Botem aí no chat qual o valor. Está aqui no texto, está na tela, 10 segundos.
Alright? Então aqui o José Henrique falou que o valor é 33, né? Gente, apagar aqui para não confundir. Nós temos 3 valores no texto. Tem esse 33, tem o 44, né? E tem o 47. Eu quero o inicial. José Henrique que disse que foi o 33.162. Vocês conhecem o verbo start? Quem joga videogame olha para esse verbo e já sabe assim de imediato, né? Que é o verbo começar, iniciar, start. Starting salary. É o salário inicial. Não tem, né? Starting salary. Então, perfeita a resposta aí. É 33.162. Geralmente, americanos eles colocam o salário anual, né? Ele não vai ganhar 33 mil por mês, né? Então, aqui, ó, starting salary. Não tem segredo aqui. Você conhece a palavra start. Você já viu essa palavra start várias vezes. Principalmente quem joga videogame, né? Sim. Quem joga videogame bastante, aprendeu bastante inglês, né? Fácil. E salary é cognato, né? Salário, então 33.162. Não tem. Ok. Vamos aqui falar de ideia principal, né? E da ideia secundária. Ideia principal, secundária, bem básico. Ideias principais representam o núcleo do texto, em torno do qual se baseiam as demais proposições, premissas, que, por sua vez, se manifestam para dar sentido a esse núcleo. Elas são o coração da mensagem que o remetente da letra, né, do texto, deseja transmitir. Gente, a ideia principal, acho que não precisa, né, passar muito tempo falando. É a ideia principal. Esse texto fala do quê? Esse texto defende o quê? Ok? Perceba que você não pode falar num texto, né, não tem um discurso textual sem a presença de uma ideia principal. Você precisa de um núcleo, de um norte. Isso fala do quê? Não teria sentido, né, sem ela. Interessante o seguinte. Aqui a gente tem trabalhado muito com texto e fica bem claro qual é a ideia principal, fica bem exposta lá, mas elas podem ser apresentadas tacitamente. Ou seja, ela não é dita, não tem assim uma frase dizendo qual é a ideia principal. Ela pode ficar subentendida através da leitura do texto. Fiquem atentos para isso. Nem sempre você vai ter aquele tópico frasal bonitinho dando a ideia principal do texto. Você fica a seu encargo decifrar qual é o centro do discurso através de sinais deixados pelo escritor. E é um recurso que dá lógica ao texto. Como eu falei antes, você não pode escrever um texto sem ideia principal. Quando ela não está assim tão tácita, né, tão implícita, ela está geralmente contida nos parágrafos iniciais, no começo, né, de cada parágrafo. Geralmente a ideia principal do texto fica no primeiro parágrafo, na introdução, e cada parágrafo tem a ideia principal dele, certo? Do que será trabalhado naquele parágrafo. Ela pode ser expressa, né, como um resumo de informações de um parágrafo, bem como um link para as informações do próximo parágrafo. Ok? E algumas perguntas que podem lhe ajudar a identificar qual é essa ideia principal, né, sobre o que é que se trata isso. Então, a passagem discute uma pessoa ou um grupo de pessoas. A informação contém alguma referência ao tempo. O texto nomeia um lugar, você encontra uma razão ou explicação para algo, né? Às vezes a ideia principal pode ser você explicar a razão, o motivo para alguma coisa, né? E a informação indica um método ou teoria.
Então, assim, geralmente fica bem fácil, bem óbvio você encontrar a ideia principal, mas se você tiver dificuldade, você pode perguntar quem, quando, onde, porquê e como, né? Principalmente naqueles casos que a ideia principal está, como estava lá antes, tácita, implícita, né? Tácita. Então, eu tenho uma pequena passagem. Vamos ver aqui qual é a ideia principal. Too many parents, the infant's crying may be mainly an irritation, especially if it continues for a long period. But crying serves important functions for the child as well as for the parents. For the child, crying helps improve lung capacity and the respiratory system. Perhaps more important, the cry serves as a signal of distress. When babies cry, they indicate that they are hungry or in pain, and this is important information for parents. Então, a ideia principal. Para você pegar a ideia principal, geralmente você vai ter que ir atrás também de palavras-chave e entender um pouco, né? Mas percebem uma palavra que se repete bastante? Palavras que se repetem bastante são geralmente palavras-chave, né? Então vamos ver aqui. Tem um aqui, repete, ó, cry. Tá aqui com ing, mas aqui cry. Crying de novo. De novo aqui, ó, crying. Cry de novo. Cry. É a palavra que mais se repete. Vamos ver agora. Então, cry, sem dúvida, é uma palavra que está totalmente ligada à ideia principal. A ideia principal tem a ver com cry. Que outras palavras a gente tem associadas diretamente a cry? Vou botar aqui de azul. Eu tenho infant. Se você pensar bem, infant parece infantil. E realmente tem a ver com infantil, né? Significaria uma criança, né? Um bebê, infant. E aí você tem, ó, child, child de novo, babies. Dá para perceber facilmente pela palavra baby, child, que se repete, infant, que esse choro não é um choro qualquer, é um choro de bebês. Ele está falando de choro de bebês, ok? Você pode, através de análise mais profunda, né, pegar cada pedacinho do texto. Mas a ideia principal tem a ver com choro de bebê. Basicamente, tem uma palavra aqui que mata a charada. Vamos botar aqui de verde. E é um cognato. Important, né? Observa que tem o but aqui que é mas, né? Primeiro você vê aqui a palavra irritation, né, de irritação. Mas depois ele fala, mas chorar serve, ó, serve. O verbo serve aqui é cognato. Chorar serve. Important functions, ó, function também é cognato for the child as well as for the parents. For the child. Então, basicamente, ele está falando da importância do choro. Choro de quem? Dos bebês. Pronto. Eu poderia discorrer um pouco mais sobre esse texto e analisar coisas mais específicas quanto a ele. Mas não é nosso objetivo. A gente quer o quê? A ideia principal. E o texto fala de quê? Da importância do choro dos bebês. Claramente aqui, né, é um parágrafo mais introdutório, tem alguns argumentozinhos, né? Ele poderia discorrer mais sobre choros de bebês, dando mais exemplos. Aqui ele bota alguns exemplos sobre a importância, né, sobre a serventia desse choro dos bebês. Ok? Então, a ideia principal, choro dos bebês.
ideia secundária. As ideias secundárias representam no discurso a série de recursos que o remetente lírico, né, o autor, usa para fazer com que a ideia principal que ele concebeu alcance o mais claramente possível ao receptor lírico. Estes, ao unir-se por marcas conectivas e discursivas, conferem densidade e personalidade ao discurso. Vamos voltar bem aqui rapidinho. Lembra que quando eu comecei a destrinchar o texto para descobrir a ideia principal, eu comecei a marcar palavras como o but aqui, né? Algumas palavras ao redor aqui, rotation, functions, né? Então, você vai usando essas palavras, esses conectores, para você começar a dar mais corpo e mais sentido, mais significado ao texto, ok? E aí é o seguinte, se você olhar aqui, ó, ele fala irritação, depois fala que é importante, né? Ele fala de lung capacity, né, a capacidade pulmonar, respiratory system, ó, cognato, sistema respiratório, hungry, com fome, pain, dor, certo? Mais uma vez ele fala a palavra importante, né? Só remetendo àquela questão do sentido geral do texto. Então, assim, ele vai discorrer, tá? Ele falou que o choro do bebê é importante. Essa é a ideia principal. Por que que é importante? O que é que ele vai fazer? Ele vai dar exemplos. Ele vai dar exemplos da importância do choro do bebê. Então, ele vai falar da questão do sistema respiratório que ajuda a capacidade pulmonar. Ele fala que é um sinal, né, de perigo, ó, signal of distress. Cita a questão da fome ou da dor. Então, se o bebê está com fome ou com dor, ele vai chorar, certo? E ainda fala, ó, observe como ideias secundárias são importantes, né? Porque ele está defendendo um ponto de que esse choro é importante. E aí no final ele ainda conclui falando and this is important information for parents. Parents não é parentes, é pais, viu? Falso cognato. Então ele fala, e isso é uma informação importante para os pais. Então observe como as ideias secundárias ajudam até a dar suporte à ideia principal, num texto mais argumentativo como esse aqui. Ok? Ideia principal do texto, choro dos bebês. Ideias secundárias, ele vai dar exemplos do porquê que o choro dos bebês é importante. Ok? Então você vê aqui que elas são amplificadoras da ideia principal. Elas permitem apreciar o coração do pensamento do texto sobre múltiplas perspectivas. Quanto maior o número de perspectivas, maior a facilidade de entendimento. E isso ficou muito claro no texto anterior. Ele não só falou que o choro dos bebês é importante, ele deu vários motivos, vários exemplos do porquê. Então, acho que com o exemplo daquele texto ficou claro que essas ideias secundárias giram em torno da ideia principal e tem caráter explicativo. Seu papel é expandir a percepção conceitual da ideia principal. Então, elas estão ali sempre ligadas à ideia principal. E elas trazem, claro, informações complementares. E aí, a gente tem mais um exercício, né? Deixa eu só... Ó, o que eu quero nesse exercício? Ideia principal, ideias secundárias. Esse aqui é o nosso último exercício. Nós temos 4 minutos aqui para acabar a aula, né? Vamos lá. Hybrid computer virus to threaten millions. Aqui já tem uns vocabuláriozinhos mais complexos, né? Mas muitos cognatos, certo? E se você tiver conhecimento do assunto do texto, se você conhecer esse caso aqui que aconteceu, a história, né, dos vírus do computador, lá em 2001, aquele vírus lá famoso, fica muito fácil. Vamos lá. Qual é a ideia principal do texto?
Gente, olha para a figura. Tem uma criatura aqui, né, esquisita, quebrando o computador. E ele fala em computer virus. O título já dá uma ideia gigantesca. Na verdade, se você traduzir o título, você já tem a ideia principal. Certo? Mas ele fala aqui, ó. On September 20, 2001, a hybrid new computer worm posed a serious threat to millions of commercial servers and home PCs. Ó. Commercial servers, home PCs. Aqui vocês conhecem bem. PC de personal computer. PC, o computador, né? Você sabe que ele está falando de um hybrid new computer worm, né? Um tipo de vírus de computador. Uma séria threat para milhões, né, de pessoas. Daqui a ideia principal. Esse vírus de computador, ele fez o quê? Ah, eu não sei o que é threat. Beleza. Inferência bem aqui, pessoal. Esse vírus ele vai fazer alguma coisa boa para esses computadores, para esses usuários que precisam desses computadores? Não. Dá para ver que a palavra threat é uma palavra que tem um sentido negativo no texto? Perfeitamente. Então você pode, entre aspas, traduzir, né, dar um sentido para o threat, caso você não tenha a seu dispor um tradutor ou um dicionário, como algo ruim. Ele vai fazer algo ruim para milhões de pessoas e PCs. Se você tiver, você vai lá ver rapidinho que é uma ameaça. Veja que você não precisa sair usando tradutor para tudo. A maioria das palavras aqui são cognatas. Então, um computador híbrido, né, um vírus híbrido de computador, ameaça milhões, né, milhões de pessoas. Pronto, essa é a principal. E agora, claro, ele vai discorrer sobre esse vírus. Ele vai falar o quê? Ele vai falar o que é esse vírus, o que aconteceu exatamente. Essas são as ideias secundárias. Então você pode rapidamente olhar, ó, o vírus contaminou e-mails e infectou websites. Só palavra conhecida, só palavra cognata. Ó. Vírus, né, virus, contaminated, emails, infected. E website, todo mundo sabe o que é. All over the world, ó, no mundo todo, né? Os especialistas na Britânia. Aí, o que? Já a opinião dos especialistas falando, né, sobre o vírus, explicando do attachment, né? Que era esse readme.exe, né, de executar. E o que mais que ele fala? Olha só, ele dá o exemplo aqui, ó, ele fala do nome do vírus, né? E fala que não há evidência de ataques terroristas, certo? Então, essas são as ideias secundárias. Ideias que dão suporte, né, à ideia principal. No caso, falando mais especificamente do vírus. Ok, nosso tempo acabou. Espero que vocês tenham tirado bastante proveito dessa aula e que vocês tenham entendido direitinho o presente simples e essas técnicas de leitura, scheme, scanning, ideias principais e secundárias. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Bye.